E se eu te dissesse que o experimento mais famoso da física quântica foi criado para provar que a mecânica quântica era absurda? Que Schrödinger não estava defendendo a ideia de um gato simultaneamente vivo e morto, mas ridicularizando ela? E que tudo o que você pensa que sabe sobre o gato de Schrödinger está completamente errado? Neste exato momento, há interpretações da realidade tão estranhas acontecendo no nível quântico que fariam sua cabeça explodir. E um físico austríaco irritado em 1935 criou um dos paradoxos mais perturbadores da ciência, não para celebrar essas estranhezas, mas para expor o que ele considerava um absurdo total. Fica comigo até o final, porque a verdadeira história do gato de Schrödinger é muito mais fascinante e perturbadora do que qualquer camiseta de física quântica jamais te contou. Vamos começar com o que todo mundo pensa que sabe. A versão popular diz que você coloca um gato numa caixa com um frasco de veneno conectado a um detector radioativo, fecha a caixa e até você abrir e olhar, o gato está simultaneamente vivo e morto. É superposição quântica aplicada ao mundo macroscópico. Física quântica é estranha. Gatos podem estar em dois estados ao mesmo tempo. Fim da história. Mas essa versão simplificada perde completamente o ponto do que Schrödinger estava realmente dizendo. E para entender o que ele realmente quis dizer, precisamos voltar no tempo e entender a guerra intelectual mais épica da física do século XX. Estamos em 1926. A mecânica quântica está nascendo e já está causando problemas filosóficos massivos. Físicos descobriram que no mundo subatômico, partículas não se comportam como objetos normais. Elas existem em múltiplos estados simultaneamente até serem medidas. Um elétron não tem posição definida até você medir sua posição. Ele existe numa nuvem de probabilidades em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, numa superposição de estados. E no momento que você faz uma medição, essa função de onda colapsa e o elétron assume uma posição específica. Agora pensa no quão perturbador isso é. Não é que não sabemos onde o elétron está. É que ele literalmente não está em lugar nenhum específico até ser observado. Ele está em múltiplos lugares simultaneamente. Essa é a interpretação de Copenhagen, desenvolvida principalmente por Niels Bohr e Werner Heisenberg. E ela se tornou a interpretação dominante da mecânica quântica, ensinada em praticamente todas as universidades até hoje. Mas tinha gente que odiava essa interpretação. E os dois críticos mais famosos eram Albert Einstein e Erwin Schrödinger. Einstein é famoso por dizer que Deus não joga dados com o universo. Ele acreditava que tinha que haver uma realidade objetiva por baixo de toda essa probabilidade quântica. Que partículas tinham posições reais o tempo todo, nós só não sabíamos quais eram. Essa é a interpretação realista local. Realista porque assume que existe uma realidade objetiva, independente de observação. Local porque assume que objetos só são influenciados por suas vizinhanças imediatas, não por ações à distância. Einstein passou décadas tentando provar que a mecânica quântica estava incompleta, que havia variáveis ocultas que, se conhecêssemos, a estranheza desapareceria. Schrödinger era aliado de Einstein nessa batalha. Ele era um dos fundadores da mecânica quântica. Tinha desenvolvido a equação de Schrödinger, que é absolutamente fundamental para toda a teoria. Mas ele ficou cada vez mais desconfortável com as implicações filosóficas da interpretação de Copenhagen. Especialmente essa ideia de que observação colapsa a função de onda, que o ato de medir cria a realidade. Isso parecia colocar consciência ou observação humana no centro da física fundamental, e isso incomodava profundamente Schrödinger. Então, em 1935, em meio a uma troca de cartas com Einstein sobre esses problemas, Schrödinger escreve um artigo em alemão onde ele apresenta seu experimento mental do gato. Mas aqui está o que é crucial entender. Ele não estava propondo que gatos realmente podem estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Ele estava fazendo uma reductio ad absurdum, uma redução ao absurdo. Ele estava dizendo, olhem, se levamos a interpretação de Copenhagen a sério e aplicamos ao mundo macroscópico,
Chegamos a este resultado ridículo de um gato simultaneamente vivo e morto. Portanto, algo está errado com a interpretação. Deixa eu te explicar o experimento mental completo como Schrödinger originalmente o descreveu. Você tem uma caixa fechada contendo um gato, um frasco de veneno, um martelo, um contador Geiger, que é um detector de radiação, e uma pequena quantidade de substância radioativa. A quantidade de material radioativo é calibrada de tal forma que em 1 hora há exatamente 50% de chance de um único átomo decair e emitir radiação. Se o átomo decair, o contador Geiger detecta, aciona o martelo quebra o frasco, o veneno é liberado e o gato morre. Se o átomo não decair, nada acontece e o gato vive. Agora aqui está o truque. O decaimento radioativo é um processo genuinamente quântico. Um átomo radioativo existe em superposição de estados decaído e não decaído até ser medido. Então, segundo a interpretação de Copenhagen, antes de abrirmos a caixa e observarmos, o átomo está em superposição de decaído e não decaído. E se o átomo está em superposição, então toda a cadeia causal também está. O contador Geiger está em superposição de detectado e não detectado. O martelo está em superposição de acionado e não acionado. O frasco está em superposição de quebrado e intacto. E o gato está em superposição de vivo e morto. Schrödinger estava apontando que a interpretação de Copenhagen implica que você pode criar superposições macroscópicas através de acoplamento com sistemas quânticos. E um gato vivo e morto é obviamente absurdo. Ninguém nunca viu um gato em superposição. Então Schrödinger estava dizendo, claramente algo está errado aqui. Ou a função de onda colapsa antes de chegarmos ao nível do gato, talvez no contador Geiger ou em algum outro ponto, o que significa que a interpretação de Copenhagen precisa especificar onde exatamente o colapso acontece. Ou não há colapso de função de onda, e tudo é sempre descrito por função de onda, o que levanta a pergunta de por que nunca vemos superposições macroscópicas. Esse é o paradoxo real. Não é que gatos podem estar vivos e mortos. Essa é a conclusão absurda que Schrödinger queria evitar. O paradoxo é que a teoria mais fundamental da física parece prever algo manifestamente falso sobre o mundo macroscópico. Então, ou a teoria precisa ser modificada, ou nossa interpretação dela precisa ser radicalmente revisada. Esse é o problema de medição em mecânica quântica, e até hoje não há consenso completo sobre a solução. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não percebe. Bohr e os defensores de Copenhagen não ficaram abalados pelo paradoxo do gato. Eles simplesmente disseram que o colapso acontece no momento da medição, e medição não requer consciência humana, requer apenas interação com um aparato macroscópico. Então, quando o contador Geiger interage com a radiação, isso já é uma medição. A função de onda do átomo colapsa naquele momento. O gato nunca está em superposição porque já houve interação com o sistema macroscópico. Problema resolvido, segundo eles. Mas Schrödinger não estava satisfeito com essa resposta porque ela apenas empurra o problema. O que conta como aparato macroscópico? O contador Geiger é feito de átomos que obedecem mecânica quântica. Por que ele não está em superposição? Onde exatamente na cadeia de eventos a função de onda colapsa? É quando o átomo radioativo interage com o detector? É quando o sinal elétrico percorre o circuito? É quando o martelo se move? É quando o veneno é liberado? Ou é só quando um humano consciente abre a caixa e olha? Essas perguntas revelam uma ambiguidade profunda no coração da interpretação de Copenhagen. E aqui está onde fica ainda mais estranho. Em 1957, um estudante de doutorado chamado Hugh Everett propôs uma solução radical. Ele disse, e se não há colapso de função de onda? E se a função de onda continua evoluindo segundo a equação de Schrödinger para sempre? E todas as possibilidades realmente acontecem? Quando o átomo radioativo chega ao momento de decisão, o universo se divide em dois ramos. Num ramo,
o átomo decaiu e o gato está morto. No outro ramo, o átomo não decaiu e o gato está vivo. Ambos os ramos são igualmente reais. Você, o observador, também está em superposição. Há uma versão de você que abre a caixa e vê um gato morto, e outra versão que abre a caixa e vê um gato vivo. Essa é a interpretação de muitos mundos. E ela resolve o paradoxo do gato ao aceitar totalmente a conclusão que Schrödinger achou absurda. Sim, o gato está vivo e morto, mas em ramos diferentes da função de onda, em universos paralelos, se você quiser. Você nunca vê o gato em superposição, porque você também está emaranhado com o sistema. Sua observação não colapsa a função de onda. Ela apenas te coloca em um dos ramos. Everett estava dizendo que tudo é sempre descrito pela equação de Schrödinger, sem exceções, sem colapsos, apenas ramificação contínua da realidade. Agora você pode estar pensando que isso soa como ficção científica maluca, e por décadas muitos físicos pensaram o mesmo. Mas hoje, a interpretação de muitos mundos tem grande suporte entre físicos teóricos. Não porque temos evidência experimental direta de universos paralelos, mas porque é matematicamente elegante e não requer adicionar nenhum mecanismo extra de colapso à teoria. É mecânica quântica pura, levada às suas consequências lógicas completas. Mas espera, porque tem mais interpretações. A interpretação de ondas piloto de Broglie-Bohm diz que partículas sempre têm posições definidas, mas são guiadas por uma onda piloto que obedece à equação de Schrödinger. É determinística, não há verdadeira aleatoriedade e não há colapso. As partículas simplesmente seguem trajetórias determinadas pela onda piloto. Nessa interpretação, o gato está sempre ou vivo ou morto, nunca em superposição, mas não podemos prever qual será o resultado porque não conhecemos as condições iniciais exatas da onda piloto. Tem também a interpretação de decoerência, que não é exatamente uma interpretação completa, mas uma explicação de por que não vemos superposições macroscópicas. A ideia é que objetos grandes interagem com seu ambiente de formas incrivelmente complexas. O gato na caixa está constantemente trocando fótons com as paredes, moléculas de ar, radiação térmica. Essas interações emaranham o estado do gato com trilhões de graus de liberdade do ambiente. A informação sobre a fase da superposição se espalha para o ambiente tão rápido que é praticamente impossível recuperá-la. O gato fica efetivamente em um estado ou outro, mesmo que tecnicamente ainda esteja em superposição quando você inclui todo o ambiente. Decoerência explica por que gatos não parecem estar em superposição, mesmo se teoricamente estão. Mas não resolve completamente o problema de medição, porque não explica por que vemos um resultado específico em vez de outro. Ainda precisa ser combinada com alguma interpretação sobre o que acontece na medição. Poderia ser colapso estilo Copenhagen, ou ramificação estilo muitos mundos, ou trajetórias definidas estilo Bohm. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque se você está achando isso tão fascinante quanto eu acho, se sua mente está sendo expandida pelo quão estranho o universo realmente é, no nível fundamental, eu preciso te pedir um favor. Desce aí e clica no botão de like. Isso ajuda muito o canal. O algoritmo do YouTube usa likes para decidir se deve mostrar esse vídeo para mais pessoas. E conteúdo sobre física e ciência de verdade, não simplificações enganosas, mas explicações honestas sobre o quão complexo e maravilhoso o universo é, isso precisa alcançar mais gente. Então, se você está curtindo, mostra isso com um like. Leva 2 segundos, mas faz diferença enorme. Obrigado. Vamos continuar. Agora vamos falar sobre experimentos reais, porque tudo isso pode parecer filosofia abstrata, mas físicos fizeram experimentos incríveis que testam essas ideias. Não com gatos, obviamente, porque seria cruel e desnecessário, mas com sistemas cada vez maiores. Em 1999, pesquisadores criaram superposições de moléculas de fulereno, que são 60 átomos de carbono arranjados numa bola.
Essas moléculas foram colocadas em superposição de passar por duas fendas simultaneamente, demonstrando interferência quântica. 60 átomos agindo quanticamente. Desde então, experimentos criaram superposições de objetos cada vez maiores. Moléculas com mais de 1000 átomos. Pequenos espelhos mecânicos oscilando em superposição de estados. Em 2010, um grupo criou superposição quântica de movimento de um ressonador mecânico visível a olho nu, cerca de 30 micrômetros de largura. Não é um gato, mas é milhões de vezes maior que átomos individuais. E ele estava genuinamente em superposição quântica de estados de movimento. Então, superposições macroscópicas são reais. Nós fazemos elas em laboratório, mas elas são incrivelmente frágeis. O isolamento tem que ser perfeito. Temperaturas perto do zero absoluto. Vácuo ultra alto. Qualquer interação com o ambiente e decoerência acontece em frações de segundo, destruindo a superposição. Um gato dentro de uma caixa à temperatura ambiente rodeado de ar, decoerência seria instantânea. A superposição seria destruída em muito menos que 1/trilionésimo de segundo. Então, embora tecnicamente o gato esteja em superposição por um instante infinitesimal, para todos os propósitos práticos, ele está sempre em estado clássico definido. Isso não resolve o problema filosófico, porque ainda precisamos explicar o que acontece durante decoerência. É colapso? É ramificação? É seguir trajetórias definidas de onda piloto? Mas explica por que nosso mundo cotidiano parece clássico, mesmo que seja fundamentalmente quântico. É porque decoerência é extremamente eficiente em escalas macroscópicas. Agora vamos falar sobre outro experimento mental relacionado que Schrödinger também criou, o emaranhamento quântico. Ele chamou de Verschränkung, em alemão, que significa entrelaçamento. Essa é a propriedade bizarra onde duas partículas podem estar correlacionadas de tal forma que medir uma instantaneamente afeta a outra, não importa quão longe estejam separadas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e achava que provava que mecânica quântica estava incompleta. Mas experimentos provaram que emaranhamento é real. Em 2015, físicos fecharam todas as brechas e definitivamente provaram que não existem variáveis ocultas locais. Einstein estava errado. A natureza realmente é não local no sentido quântico. Partículas emaranhadas estão genuinamente conectadas de formas que desafiam nossa intuição clássica de que objetos separados são independentes. Emaranhamento é agora usado em computação quântica, criptografia quântica e teletransporte quântico. Saiu de paradoxo filosófico para tecnologia real. E aqui está algo incrível. Você pode emaranhar não só partículas, mas estados macroscópicos. Cientistas criaram emaranhamento entre dois pequenos diamantes, entre nuvens de trilhões de átomos, entre sistemas mecânicos. Emaranhamento macroscópico é difícil de manter por causa de decoerência, mas é possível. Então a estranheza quântica não está confinada ao mundo microscópico. É possível, em princípio, ter dois gatos emaranhados de tal forma que medir o estado de um instantaneamente correlaciona com o estado do outro. Isso não significa que informação viaja mais rápido que luz, porque você não pode usar emaranhamento para enviar mensagens. Mas significa que realidade é fundamentalmente não local. Existem correlações no universo que não podem ser explicadas por qualquer teoria local realista. Isso foi provado matematicamente pelo Teorema de Bell em 1964 e confirmado experimentalmente inúmeras vezes desde então. É um dos resultados mais profundos da física do século XX. Agora deixa eu te perguntar algo direto. O que você acha mais perturbador sobre mecânica quântica? É a ideia de superposição? Que coisas podem estar em múltiplos estados simultaneamente? É a não localidade? Que partículas separadas podem estar conectadas instantaneamente? Ou é o problema de medição? A questão de o que exatamente acontece quando observamos? Desce nos comentários e me conta.
Eu quero saber o que vocês acham mais difícil de aceitar sobre a física quântica. Vamos ter uma conversa sobre isso. Comenta aí agora. Voltando à história, Schrödinger não viveu para ver a maioria desses desenvolvimentos modernos. Ele morreu em 1961. Nos últimos anos de vida, ele tinha se tornado cada vez mais filosófico e até místico, explorando conexões entre física quântica e filosofia oriental. Ele nunca ficou completamente confortável com a interpretação de Copenhagen, mas também nunca encontrou alternativa que o satisfizesse completamente. Sua equação, a equação de Schrödinger, se tornou base de toda a química quântica, física de estado sólido e incontáveis tecnologias. Mas o paradoxo que ele criou para ridicularizar a mecânica quântica se tornou seu legado mais conhecido para o público geral. E aqui está a ironia suprema. O gato de Schrödinger, que foi criado como argumento contra a interpretação padrão da mecânica quântica, se tornou o símbolo icônico da própria teoria. Está em camisetas, em livros populares de ciência, em memes da internet. A maioria das pessoas que conhecem o gato pensam que ele ilustra quão legal e estranha a física quântica é. Eles não sabem que Schrödinger estava tentando mostrar que ela era absurda. É como se Einstein tivesse criado uma analogia para mostrar que viajar no tempo é impossível. E depois, essa analogia se tornasse o símbolo de filmes de ficção científica sobre viagem no tempo. Schrödinger provavelmente ficaria horrorizado. Mas talvez haja algo apropriado nisso, porque o gato de Schrödinger acabou servindo a um propósito valioso, mesmo que não fosse o pretendido. Ele forçou físicos a pensarem profundamente sobre o que a mecânica quântica realmente significa. Ele expôs o problema de medição com clareza cristalina. E ele inspirou décadas de trabalho tentando entender a fronteira entre mundo quântico e mundo clássico. Sem o gato de Schrödinger, talvez não teríamos teoria de decoerência. Talvez Everett nunca tivesse proposto muitos mundos. Talvez não estaríamos fazendo experimentos com superposições macroscópicas. Então, embora Schrödinger pretendesse uma crítica, ele acabou dando uma contribuição profunda ao forçar a física a confrontar suas próprias estranhezas. Às vezes, os melhores avanços científicos vêm não de defender uma ideia, mas de atacá-la rigorosamente e descobrir que ela sobrevive ao ataque. Mecânica quântica sobreviveu ao ataque de Schrödinger. Ela absorveu o paradoxo, gerou múltiplas interpretações tentando resolvê-lo e continua sendo nossa melhor teoria da natureza fundamental. E o debate não acabou. Até hoje, físicos argumentam sobre qual interpretação está certa. Copenhagen, muitos mundos, Bohm, GRW, que propõe colapsos objetivos espontâneos, QBism, que trata funções de onda como estados de conhecimento, interpretação relacional de Rovelli, tem tantas opções. E todas fazem as mesmas previsões experimentais para experimentos práticos que podemos fazer. Então não podemos, pelo menos ainda não, decidir entre elas baseado apenas em experimentos. É questão de preferência filosófica, de qual tipo de realidade você acha mais plausível ou elegante. Alguns físicos dizem cala a boca e calcula. Não se preocupe com interpretação, apenas use a teoria para fazer previsões. E, pragmaticamente, isso funciona perfeitamente. Mecânica quântica é a teoria mais precisamente testada na história da ciência. Previsões foram confirmadas com precisão de 15 casas decimais. Tecnologias quânticas funcionam. Computadores quânticos estão começando a ser úteis. Criptografia quântica é usada para comunicação segura. A teoria funciona independentemente de qual interpretação filosófica você prefere. Mas outros físicos, e eu me incluo nessa categoria, acham que interpretação importa. Que entender o que a teoria realmente significa sobre a natureza da realidade não é apenas filosofia ociosa, mas ciência profunda. Que diferentes interpretações podem levar a diferentes extensões da teoria, diferentes programas de pesquisa, diferentes intuições sobre que tipos de experimentos fazer.
que a questão o que é real não deve ser descartada como metafísica sem sentido, mas abraçada como parte central da física fundamental. Deixa eu te contar uma coisa sobre por que esse canal existe. É porque acredito que ciência real, com toda a sua complexidade e incertezas e debates, é mais fascinante que qualquer versão simplificada. Gato de Schrödinger. Vivo e morto é interessante, mas a história verdadeira de por que Schrödinger criou esse experimento mental, o que ele revela sobre tensões no coração da física, as múltiplas interpretações que tenta resolver, os experimentos modernos testando superposições macroscópicas, tudo isso é infinitamente mais rico. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, conteúdo que respeita sua inteligência e não tenta te vender explicações simplistas, eu quero te convidar a se tornar membro do canal ou fazer uma contribuição através do Valeu Demais. Qualquer valor ajuda. Pode ser R$2, R$5, o que você puder. Produzir vídeos como esse exige horas de pesquisa, ler papers, entender nuances técnicas, encontrar formas de explicar sem distorcer. É trabalho de amor, mas suporte financeiro torna possível dedicar mais tempo a isso. Então, se puder, considera apoiar. Você estará investindo em divulgação científica de qualidade. Voltando ao tema, quero terminar falando sobre implicações filosóficas mais amplas do gato de Schrödinger, porque esse paradoxo toca em questões que vão além de física. Qual é o papel da consciência ou observação na realidade? A realidade é objetiva ou dependente de observador? Existe um mundo real lá fora, independente de nós, ou nossa observação participa ativamente em criar o que existe? Na interpretação de Copenhagen, pelo menos em algumas formulações, consciência parece ter papel especial. A função de onda colapsa quando um observador consciente faz medição. Isso levou alguns a abraçar ideias quase místicas sobre consciência criando realidade. Mas a maioria dos físicos rejeita isso. Observação não requer consciência. Requer apenas interação física irreversível que emaranha sistema com aparato macroscópico. Seu computador fazendo medição é tão bom quanto você fazendo. Na interpretação de muitos mundos, não há papel especial para consciência ou observação. Tudo evolui deterministicamente segundo a equação de Schrödinger. Você tem ilusão de escolha ou observação única, porque sua consciência está limitada a um ramo da função de onda. Mas, objetivamente, todos os ramos são igualmente reais. Consciência não cria realidade. Apenas experimenta um fio particular do multiverso quântico. Na interpretação de Bohm, há realidade objetiva completamente independente de observação. Partículas sempre têm posições, trajetórias definidas. Observação apenas revela o que já estava lá. É o mais próximo de cosmovisão clássica, mas paga preço de não localidade explícita e variáveis ocultas. Cada interpretação oferece resposta diferente a questões metafísicas fundamentais. E não sabemos qual está certa. Talvez todas estejam parcialmente certas, capturando aspectos diferentes de realidade mais profunda que ainda não entendemos. Talvez precisamos de nova física, além de mecânica quântica para decidir. Talvez teoria quântica de gravidade, quando finalmente a tivermos, vai esclarecer o problema de medição. Ou talvez o gato de Schrödinger permanecerá como lembrete permanente de que realidade é mais estranha que imaginação, que o universo não é obrigado a fazer sentido para nós, que mistério e maravilhamento são partes inerentes de exploração científica, que quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos, e que está tudo bem. Na verdade, é magnífico. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque vamos continuar explorando as fronteiras mais estranhas e fascinantes da física. Vamos falar sobre emaranhamento quântico em mais detalhe, sobre experimento da dupla fenda, sobre desigualdades de Bell, sobre teorema de Cauchy-Specker, sobre complementaridade de Bohr, sobre tanta coisa incrível que física quântica tem a oferecer.
Você não quer perder. Se inscreve agora. Para concluir, a verdadeira história do gato de Schrödinger é a história sobre como ciência progride. Através de críticas rigorosas, paradoxos perturbadores, debates apaixonados. Schrödinger queria mostrar absurdo, mas acabou iluminando profundidade. Einstein queria provar incompletude, mas acabou estimulando avanços que confirmaram a teoria. A física quântica emergiu mais forte de cada desafio, não porque ignorou críticas, mas porque as levou a sério e trabalhou para respondê-las. E o gato? Bem, o gato está bem. Ele nunca esteve realmente em perigo, porque nunca existiu, exceto como experimento mental. Mas ele fez seu trabalho. Ele fez gerações de físicos e filósofos pensar profundamente sobre a natureza da realidade. Ele inspirou avanços, tanto em fundamentos quanto em aplicações. E ele se tornou o embaixador mais famoso de uma das teorias mais bonitas e estranhas que humanos já criaram. O universo é quântico. Superposições são reais. Emaranhamento é real. E ainda estamos descobrindo o que tudo isso realmente significa. Essa é a aventura científica mais emocionante do século XXI. E você está vivo para testemunhá-la. Não é incrível? Obrigado por assistir até o final. Continue questionando, continue aprendendo, continue se maravilhando. A realidade é mais estranha e mais maravilhosa do que qualquer ficção. E nós temos o privilégio de viver numa era onde podemos realmente começar a entendê-la. Até a próxima!